dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de novembro de 2025, são 11 horas da manhã. Senhoras e senhores, instalou-se um clima de barata voa no bolsonarismo diante da informação que os senadores que visitaram o presídio da Papuda nesta semana trouxeram de que o Jair Bolsonaro deve ser transferido da Papuda para o presídio com algemas, deve ser algemado para essa transferência, e há um temor muito grande do bolsonarismo quanto à questão da imagem midiática que vai transparecer desse momento. Há um clima de praticamente desespero. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. O ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela primeira turma do STF, ele aguarda a indicação de onde cumprirá a pena. A decisão está cada vez mais próxima na medida em que estão se esgotando os recursos disponíveis para que seus advogados tentem reverter ou atenuar a condenação. A dúvida que persiste no atual estágio é onde ele deve ficar preso e em qual tipo de cela. Eu vim até o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, também conhecido como Papudinha, para te mostrar em detalhes exclusivos como deve ser a possível cela em que Bolsonaro ficará preso. Esse local fica a 9 quilômetros de distância da casa de Bolsonaro. Primeiro, é importante contextualizar que caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal do golpe, definir o local em que Bolsonaro cumprirá a pena. Até o momento, 3 opções têm sido ventiladas por interlocutores do ministro no STF. Uma das opções é uma sala de Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Outra, uma cela especial na ala de idosos do Centro de Internamento e Reeducação do Complexo Penitenciário da Papuda. Somos da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, somos 4 senadores da República que temos a prerrogativa de visitar o sistema prisional em qualquer lugar do Brasil. E hoje nós viemos visitar o sistema da Papuda porque nós estamos recebendo a notícia que possivelmente o presidente Bolsonaro venha para cá. Então nós viemos conhecer as instalações como um todo. Nós não viemos ver uma cela específica, as instalações como um todo, e essa foi a nossa visita, é uma visita técnica que estamos fazendo aqui hoje na Papuda. Porque a nossa maior preocupação é, Bolsonaro está muito doente, e qual é o tempo entre o complexo e o primeiro hospital? O tempo de deslocamento seria o suficiente? Até comunicar ao cárcere que ele está passando mal, o cárcere pedir autorização para ele ser socorrido, vai dar tempo? Lembrando que o problema de saúde do Bolsonaro é gravíssimo e tem hora que o atendimento tem que ser no máximo em 20 minutos. E o importante é que a Comissão de Direitos Humanos, da qual a senadora Damares é a presidente, tentou, nós conseguimos uma resposta zero do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos fazendo uma visita técnica no geral, mas não nas celas que possivelmente deve vir o presidente Bolsonaro. Algo estranho que se repete, porque há quantos meses atrás a gente aprovou o requerimento? Nos últimos dias está todo mundo me perguntando, tá rolando na internet que Bolsonaro vai para a Papuda. A minha opinião pessoal, eles vão prender Bolsonaro. Eles vão mandá-lo para a Papuda. Porque Alexandre de Moraes precisa ter uma foto, nem que seja por 1 hora, o Bolsonaro preso, com a roupa de presidiário e algemado, para satisfazer o seu desejo perverso de vingança.
O Metrópolis teve acesso em primeira mão ao relatório da Comissão de Direitos Humanos do Senado sobre uma vistoria realizada no complexo penitenciário da Papuda na segunda-feira. A comitiva, liderada pela senadora Damares Alves, foi ao local onde o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser preso, após ter recebido denúncias sobre falhas no atendimento médico e possíveis violações de direitos dos custodiados. O relatório aponta que não há médico de plantão 24 horas. Segundo o documento, o atendimento ocorre apenas em horário comercial e, a depender das unidades, apenas uma vez por semana. Segundo a comissão, o tempo de resposta em casos médicos graves é imprevisível e depende da disponibilidade de ambulâncias e escoltas. A comitiva lembra que há 2 anos, a morte do preso Clériston Pereira, o Clezão, acusado de participar do 8 de janeiro, expôs as seguintes falhas: demora no socorro, falta de equipamentos básicos e ausência de equipe médica no momento da crise. Bom, o senhor esteve até a Papuda ao lado de outros senadores. O que o senhor pôde constatar? E essa visita já foi porque os senhores acreditam que Bolsonaro vá de fato para a Papuda cumprir a pena? Bem, parece que é até um troféu do ministro Alexandre de Moraes. A gente percebe claramente que pode acontecer isso. Nós pedimos ao GDF autorização para ir. O ministro Alexandre de Moraes disse que tinha que passar por ele não deu autorização, mas nós fomos pela Comissão de Direitos Humanos. Visitamos lá vários blocos, exatamente porque a gente não sabe exatamente se ele for para lá, onde ele vai ficar. O ministro Alexandre já tinha mandado uma equipe para lá, né? A preocupação maior nossa é, primeiro assim, o estado de saúde do presidente. Então, ele tem algumas crises na saúde que em 20 minutos, se ele não estiver no hospital, ele morre. Duas coisas saltam aos olhos, né? Você veja só, jamais esses caras estiveram na Papuda para ver a condição de nada antes do 8 de janeiro, né? Depois eles já estiveram algumas vezes e agora estão lá pelo Bolsonaro. Segundo essa história que o Bolsonaro, se não estiver no hospital em 20 minutos, ele morre. Ele estava no extremo norte do país e ele teve que ser transferido para São Paulo, tudo demorou quase 2 horas, ele entrou andando no helicóptero, né? Ele veio andando, sorrindo, cumprimentando as pessoas, e não há absolutamente nenhum indicativo de que o Bolsonaro morre em 20 minutos se não chegar no hospital. Se fosse esse o prazo, ele ia morrer, porque não existe, mesmo que fosse a 3 quarteirões, é muito possível que em 3 quarteirões pegasse um congestionamento e não conseguisse chegar. Até entrar no hospital, pegar elevador, os médicos chegarem e já ultrapassa os 20 minutos. Então isso é uma outra patifaria desses bolsonaristas asquerosos, mentirosos, mistificadores, tentando forjar uma doença gravíssima do Bolsonaro, enquanto outros deles, e até os mesmos que dizem que é tudo muito grave, vão às redes sociais, vão às TVs, vão à mídia dizer que o Bolsonaro tem que ser o candidato deles no ano que vem. Então ele está bem para ser candidato no ano que vem, mas não está bem para pegar uma cana, né? Mas o STF publicou o acórdão com a rejeição ao recurso, vai julgar um outro acórdão no domingo e na segunda-feira começa a decisão e a previsão, você vai ver aqui, da prisão. Enquanto isso, os memes rolam soltos na internet, né? Aqui você tem o Piauí Herald, que é um site de humor, que sugere este look para o Bolsonaro e para a Papuda em caso de condenação. Um look Faria Lima, não é? De Mauricinho, porque aí ele vai ficar protegido de tudo. Jair Bolsonaro já tem quem o proteja na penitenciária. Esse foi o recado passado ao ex-presidente pela tropa do Condado, a divisão de elite, vulgo C-Level, da Faria Lima, que cumpre pena no sistema prisional. A mensagem, segundo fontes, teria sido dada a Bolsonaro através do ex-ministro da Economia e atual aviãozinho Paulo Guedes, vulgo PGzinho Offshore. O investigador pega a visão, avisa o Cloroquina que os Pix dele tá na nossa mão, dizia o comunicado. Bom,
Senadores aliados de Bolsonaro fizeram essa vistoria, fizeram todo esse auê, escreveram um relatório cheio de historinha, mas o fato é que o Bolsonaro ele vai preso, ele vai ser preso, e a defesa dele, os aliados, acham que vai ser entre quarta e quinta-feira. Após a rejeição dos embargos de declaração da primeira turma, a defesa do Bolsonaro já faz as contas sobre quando ele deve ser preso, a começar apenas em 27 anos. No entorno do presidente, a expectativa é que Moraes rejeite os recursos e já na semana que vem, entre terça e quinta-feira, ele seja guardado. Muito bem, aí eles fizeram essa visita e aí a Damares descobriu nessa visita algo que a fez ir ao plenário da Câmara fazer a denúncia de que ele vai ser algemado. Inclusive esse senador Isalci, que você viu falando, ele pede que o Bolsonaro resista ao uso das pulseiras, né? Das pulseiras que vão ser provavelmente da marca de alguma joalheria famosa. Mas aqui o chefe do Exército, ele dá um recado aqui que deveria preocupar bastante o Jair Bolsonaro. O chefe do Exército pede a Moraes que militares condenados, generais inclusive, não sejam algemados na hora da prisão. O comandante do Exército, Tomás Paiva, pediu ao ministro que os integrantes da corporação condenados pela trama golpista sejam conduzidos por militares e não sejam algemados no momento da prisão. Eu obtive algumas informações sobre isso. Vamos lá. Bolsonaro será algemado? Não há confirmação oficial de que Bolsonaro será algemado ao ser levado de casa para a Papuda, mas isso é uma preocupação explícita de sua defesa e aliados que o veem como humilhação e vingança do ministro Moraes. No Brasil, algemas são usadas em prisões para garantir a segurança da autoridade, do preso e terceiros, conforme súmula vinculante 11 do STF. Para ex-presidentes ou figuras de alto risco, o uso é avaliado caso a caso, mas os precedentes incluem Lula, não foi algemado, e Collor também não. Críticos bolsonaristas, como o senador Cleitinho, comparam o tratamento de Lula e alegam a desigualdade ante a hipótese de Bolsonaro ir algemado. Só que o caso do Bolsonaro é um pouco diferente, né? Ele está sendo preso após o trânsito em julgado. Então ele não tem mais a presunção da inocência, que cabia no caso do Lula. O caso do Collor é devido ao estado real de saúde do Collor, que é bem pior que o de Bolsonaro. A senadora Damares discursou acusando o Moraes de querer ver Bolsonaro de macacão de presidiário e algemado. O tal doutor Sebastião Coelho, aquele que xinga o STF toda hora, pediu publicamente que ele resista a uniformes ou algemas, argumentando que seria submissão, não foi Isalci, foi esse Sebastião Coelho. Submissão inegociável. Flávio Bolsonaro e outros senadores veem a algema como foto simbólica para envergonhar o Bolsonaro. Cenário provável: se a ordem sair, a transferência será por viatura da PF com escolta armada. Algemas dianteiras menos restritivas são comuns em casos semelhantes. Então, provavelmente a gente vai ver o Bolsonaro algemado indo ver o sol nascer quadrado.